Normalmente, bom, por um lado, estou bem impressionado, estou contente de estar aqui com vocês. E aqui a capela é bastante acolhedora, muito apropriada para fazer o que nós vamos fazer, que é uma meditação, uma reflexão, que não se trata de uma palestra, e nem de uma conferência, nem de uma aula, mas de umas reflexões, suscitar ou expor uns pensamentos, para que cada um, considerando esses pensamentos, estabeleça uma conversa com Nosso Senhor que está no sacrário, sem o ruído de palavras, com o coração, né? A gente basta concentrar um pouco, você pode considerar Deus presente, Deus não está longe, está muito próximo, e você com o coração você pode dizer Jesus. E aí conversar sobre esses pensamentos que nós vamos falar. Pelos nomes da cruz, livrando Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer confronto existente de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nos colocamos, portanto, na presença de Deus. Falamos, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Vamos considerar uma cena do Evangelho, um momento, portanto, da vida de Jesus com os apóstolos, em que especialmente apropriada para dar a conhecer, ainda que seja muito superficialmente, o espírito do Opus Dei, a espiritualidade do Opus Dei, nossa filosofia, nosso estilo de vida, aquilo que a gente vive, procura viver e procura ao mesmo tempo transmitir às outras pessoas como um carisma precioso que recebemos de Deus para que coloquemos a serviço da Igreja e a serviço de toda a sociedade. A cena do Evangelho que eu quero evocar é uma cena muitas vezes comentada por São José Maria para explicar aquilo que é essencial no espírito da obra. A cena se dá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Recentemente recordada na Escritura, tanto num desses domingos, quando lemos esse trecho do Evangelho de São Lucas, como também recentemente na festa de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, que o Papa anterior estabeleceu como festa. E naquela ocasião, Nosso Senhor, com todos os seus acompanhantes, todos os apóstolos, discípulos, quem sabe algumas santas mulheres, chegam à casa de Marta. Vocês lembram perfeitamente. Marta gosta muito de Jesus e sabe que a vida tem um sentido, glorificar a Deus, e quer louvar, glorificar a Jesus Cristo com um serviço. Ela quer servir. Então se sobrecarrega com o trabalho que é preparar uma boa acolhida, um banquete, uma refeição para todas aquelas pessoas que chegaram. E se sobrecarrega. Tem uma hora que ela se sente assim, sem forças para trabalhar sozinha. Se sente como uma pessoa muito ativa, muito espontânea, não consegue reter assim o primeiro impulso, se dirige a Nosso Senhor, inclusive se dirige a Nosso Senhor com muita confiança, a ponto de dar uma bronquinha em Nosso Senhor.
dizendo: o Senhor não se importa em que a minha irmã fique aqui a teus pés, ouvindo você falar, e me deixa sozinha com todo o trabalho? Então, olha só, está contrapondo uma atitude de serviço, de trabalho, de solicitação intensa, então, e outra pessoa numa atitude então diferente, uma atitude então de sentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua voz, estabelecendo com ele um diálogo, como nós estamos fazendo agora, conversando com ele. Com essas duas atitudes, o Papa recentemente comentou e resumiu desse modo: ouvir e servir. Duas atitudes possíveis que uma pessoa pode ter: ouvir a Deus na oração, na presença de Deus, no diálogo com Ele, e servir, por se trabalhar a fazer aquelas coisas que a gente sabe ser a vontade de Deus. São José Maria, comentando essa cena, fazia questão de dizer que o Opus Dei não contrapõe as duas atitudes, rezar e trabalhar, coisa que foi tradição da Igreja. Inclusive o próprio Santo Agostinho faz uma contraposição: Marta representando a vida presente e Maria representando a vida eterna, mas contrapondo, não unindo. E era normal, depois, nos últimos séculos, falar da vocação, da posição contemplativa e da vida ativa, colocando as duas em contraposição, como dizendo: se você se coloca diante de Deus, tem uma hora que você vai sentir uma chamada, uma vocação, ou a vocação contemplativa ou a vocação ativa. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível. E São José Maria viu de um modo diferente, por aquela luz que ele recebeu no dia 2 de outubro de 1928, uma luz, vamos dizer assim, que lhe fez ver as coisas de um modo peculiar, diferente, justamente porque Deus queria que ele abrisse um caminho de santidade no meio do mundo. Ele queria que as pessoas no meio do mundo estivessem também, assim, despertas e lutando para alcançar a santidade, né? Contrapondo, portanto, uma mentalidade que ainda hoje em dia, infelizmente, acontece, uma mentalidade em que, se uma pessoa quer viver a santidade, a vida cristã, até as últimas consequências, ela não pode permanecer no meio do mundo, tem que sair. Tem que ou ser sacerdote, ou tem que ser religioso, freira, mas permanecer no meio do mundo é permanecer, quem sabe, numa situação muito difícil para alcançar a santidade, e não pode então alcançar senão uma vida cristã medíocre que lhe garante não condenar-se, mas nunca mesmo propriamente chegar à santidade. Ainda o Concílio Vaticano II propôs isso como doutrina da Igreja, mas ainda assim muita gente ainda não percebeu isso. E quando pensa, por exemplo, no leigo que está no meio do mundo, pensa que ele pode fazer alguma coisa por Deus e pela Igreja, pensa simplesmente em arrebanhá-lo e inseri-lo num trabalho paroquial, num trabalho eclesiástico. Mas o leigo como leigo, pai de família, trabalhador, motorista de táxi, motorista de Uber, o que for, esse daí assim está como uma espécie de cristão de segunda categoria que não está inserido propriamente nos planos de Deus e nos planos da Igreja. Tem muita gente pensando assim ainda, embora o Concílio Vaticano II, há 50, 60 anos atrás, tenha proposto a santidade como meta para todos, inclusive para os leigos, aqueles que estão no meio do mundo. Mas foi bonito ver que aquilo que São José Maria explicava, o Papa transmitiu recentemente, comentando essa cena, dizendo: seria errado ver duas atitudes como contrapostas entre si, bem como fazer comparações em termos de méritos entre as duas mulheres, Maria e Marta, uma trabalhadora, outra contemplativa. Seria errado contrapor as duas coisas. Com efeito, o serviço, o trabalho e
e a escuta são duas dimensões gêmeas de acolhimento, portanto, de aceitação, acolhimento da graça de Deus e da determinação de viver a vida cristã com autenticidade e até as últimas consequências. Né? Uma dor muito grande sentia São José Maria lá pelos anos 1925. A gente vê pelos seus escritos que lhe doía ver a sociedade, como naquela época se chamava, dominava por uma mentalidade, um movimento cultural chamado Belle Époque. Um movimento assim, social, protagonizado pelos filósofos, pelos professores, pelos meios de comunicação, pelos jornais, que dizia que se pode viver uma vida sem Deus. E o normal seria que as pessoas que tivessem fé manifestasse a sua fé lá na igreja, na sacristia, mas quando saísse daí, tinha que agir como se não tivesse fé. O que pegou entre muitos cristãos, e a gente vê alguns, por que as pessoas às vezes deixam de fazer oração? Aprendem a fazer oração de pequenos, depois vão fazendo, quem sabe, até a crisma, mas depois abandonam a oração. Porque muitas vezes abandonam inclusive a religião? Porque justamente separam a fé da vida. Tem fé, tem uma doutrina, tem um catecismo, tem assim, até uma vida de oração, uma prática, a oração em diversos momentos do dia. Mas não une isso ao fato de todos os dias saírem de manhã para um trabalho, lutar e estar numa família. Os problemas familiares, problemas financeiros, problemas profissionais se resolvem independente da fé. Acaba se comportando muitas vezes como quem tem duas vidas. Uma vida que levam na igreja, em alguns momentos do dia, quando rezam, e uma outra vida guiada pelo que todo mundo faz, por aquilo que é politicamente correto, aquilo que se vê assim como elegante nos meios de comunicação, nas novelas, nos filmes, mas se comportando assim como quem não tem fé. São José Maria via isso. Isso significa tibieza. Ele via nações inteiras tíbias. As nações que se diziam cristãs, são aquelas França, Espanha, Itália, Estados Unidos, Brasil, se dizem cristãos, mas ao mesmo tempo os membros estão tíbios, no sentido de que estão mornos, sem calor, vamos ver um pouquinho. Quais dos colegas de vocês, pelo fato de ser batizados, sentem que estão chamados à santidade e à perfeição da vida cristã? Quantos? Quantos daqueles que de alguma maneira frequentam a igreja se sentem responsabilizados pela vida da igreja, ou seja, por fazer apostolado e comunicar a semente da vida cristã a outros? Isso daí significa tibieza. E São José Maria já via isso com muita dor e, de certa forma, se rebelava. Não se rebelava, mas é assim no sentido de rebeldia, mas no sentido de rezar mais. E uma das jaculatórias que ele mais repetia é a jaculatória, são as palavras de Jesus. Jesus mesmo diz no capítulo 12 de São Lucas, diz: fogo vos trazer à terra, é o que eu quero, senão que tudo se inflame. Então ele via com dor que as pessoas estavam mergulhadas na tibieza e rezava a Deus como manifestando o seu desejo. Seu desejo era difundir o fogo de amor de Deus a todos os cristãos, a todos os leigos, a todos os pais de família, a todos os garis, os vendedores de sorvete, aqueles que estão coordenando aí as atividades do comércio,
todos imbuídos do amor de Deus, inflamados do amor de Deus. Ele queria ver a chama do amor de Deus, aquele chama de Pentecostes, se espalhar pelo mundo inteiro. E Deus ouviu. E um belo dia ele disse, dia 2 de outubro de 28, o mundo é o teu rebanho. Espalhe essa mensagem de santidade, de amor inflamado ao mundo inteiro. Faz essa mensagem chegar até Caruaru, até em todos os cantos do mundo. E quando esteve no Brasil, a mesma coisa dizia: eu gostaria que em cada aldeia, em cada pequeno povoado deste país, tivesse alguém que vive o espírito da obra, portanto, que tenha esse fogo de amor de Deus aceso no coração e que trate de difundir esse fogo de amor de Deus às outras pessoas, não? Isso ele disse aqui no Brasil, não consigo agora falar as suas palavras exatas, mas a ideia é essa. Nesse imenso país, que é um verdadeiro continente, tem muitas pessoas novas, muitas pessoas com um coração grande, um coração esperando que alguém lhe diga que deve ser santo, pode ser santo, que caminha para a santidade, inflame o seu coração de amor de Deus e se torne um verdadeiro apóstolo, um apóstolo que leva a semente da vida cristã e o fogo do amor cristão a todas as pessoas que estão à sua volta, não? Então, essa cena do Evangelho nos recorda isso, que Deus, porque estamos no meio do mundo, quer que trabalhemos. Estamos inseridos na construção da cidade terrena. Cada um tem uma posição no comércio, na medicina, na administração pública. Cada um tem uma posição e contribui com essa posição, com esse trabalho, para que a cidade viva. E vemos aqui uma cidade muito viva, com bastante vivacidade, com capacidade assim de progredir, uma cidade que é capaz também de levar este progresso a outras partes. Cada um tem a sua posição, portanto tem o seu trabalho, tem a posição de Marta, deve trabalhar e às vezes trabalhar bastante, e como Marta muitas vezes está sufocada pelo trabalho, apegado, não? Pelo trabalho, pelas circunstâncias em que o trabalho se realiza. Então isso tudo se acumula. Quanto mais responsabilidades temos, mais responsabilidades aparecem. Quanto mais trabalho temos, mais estamos encarregados de outras coisas. É isso, essa é a nossa vida, é o que Deus quer que sejamos no mundo, que sejamos como todos os que estão no meio do mundo. O fato de termos fé não quer dizer que nos distingue. Não distingue talvez assim, porque mas não superficialmente, não como elementos que propriamente que contam para a vida da sociedade e para a vida da cidade, não? Deus nos quer assim como Marta, mas também nos quer como Maria. E saibamos muitas vezes colocar-nos aos pés de Jesus, como estamos fazendo agora, desenvolvendo uma oração, um diálogo íntimo, pessoal. Jesus é Deus, Ele nos está vendo e nos olha com os olhos de Deus, não vê somente a face externa, vê o que se passa no coração, no íntimo, sabe nossos pensamentos, nossos propósitos, conhece as dificuldades que temos, conhece quando choramos, conhece quando rimos, conhece-nos na nossa circunstância perfeitamente, aquilo que nos dá dor, aquilo que nos dá esperança, e conhece também os nossos familiares. Nós nos trazemos no coração. Jesus quer que nós nos coloquemos a seus pés e que conversemos com Ele. E uma conversa com Ele que vai se inclusive versar principalmente sobre a nossa vida. Sabemos que é Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos Nossa Senhora, que é assunto aos céus. São dogmas bonitos, mas ao mesmo tempo sabemos relacionar. Deus é meu Pai e cuida de mim, faz as coisas acontecerem para o meu bem. Essa circunstância que estou vivendo agora, às vezes parece contraditória, cheia de contrariedades, porque tem
problemas de saúde, tem problemas de compreensão, tem problemas financeiros. Será que Deus se lembra de mim? Me esqueceu? Não. Deus Pai, eu tenho certeza, porque é Pai, está fazendo as coisas com todo o esmero possível e cria essa situação a melhor possível para que nela eu me santifique. Vou conversar com Ele sobre essa circunstância. E conversamos com Deus Pai para que Ele nos ilumine e nos faça ver qual o ato de amor, qual a vontade dEle nessa circunstância. E vamos unindo Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, então, me ensina o sentido do sacrifício, da dor. O Espírito Santo se coloca no meu coração para me dar força, me dar tal, e assim eu posso enfrentar aqueles problemas na família. Vamos unindo a vida de oração, que é a vida de Maria, com a vida de Marta. E a vida de Marta nos move muitas vezes a oração. Chega no final do dia, tendo acontecido isso e aquilo, sentimos vontade de estar com Deus e falar: Jesus, me ensina a parábola, como os apóstolos pediam. Me mostra o significado dessas coisas que eu estou agora vivendo. Então, Nosso Senhor então nos faz ver como uma luz nova, e aquilo que antes, quem sabe, era motivo de pesar, se torna motivo de alegria. O Papa João Paulo I, comentando sobre o espírito da obra, dizia que ensina a transformar a tragédia de cada dia em comédia. Então, utilizando termos do teatro. No teatro, algumas peças são tragédia, tudo dá errado. Outras são comédias, tudo dá certo. Para uma pessoa que vive o espírito da obra, não existe tragédias. A gente sabe aceitar as coisas sempre com bom humor. Com humor, não digo sorrindo, porque nem sempre é assim, mas com humor bom, um humor positivo, um humor otimista, um humor que nos leva a acreditar que aquela situação é uma situação boa, promovida pelo amor de Deus, e onde nós também podemos, de alguma maneira, manifestar o nosso amor a Deus, e com esse propósito, vamos santificando os momentos, diversos momentos do nosso dia. Então, essa é a cena do Evangelho que muitas vezes São José Maria comentava para explicar o espírito da obra. Ser Maria e ser Marta ao mesmo tempo. E Jesus mesmo nessa cena mostra que a principal tem certa primazia o ouvir, a oração, porque quem começa a servir sem fazer oração antes pode perder o sentido do serviço. A gente vê muitas vezes as pessoas assim no trabalho se angustiando, porque o trabalho é muito intenso, a gente não tem muito jeito para isso, não sabe muito bem como fazê-lo, sempre estamos tendo que pedir ajuda para outras pessoas ou receber advertência de outras pessoas porque nos corrigem, e além disso a gente ganha pouco, e além disso isso e aquilo, vai carregando um peso. Quem carrega um peso no trabalho sai com o coração pesado, chega em casa mal disposto, fica irritado, não aguenta coisas normalmente. A casa é a casa, a bagunça é uma coisa normal quando você tem criança, e a esposa está cansada, quer conversar, mas como está com o coração assim sobrecarregado, acontece aquelas coisas, não? Então, acontece o de Marta, que quando tem a possibilidade de expande o seu mau humor, o seu desabafo, e assim também acontece com quem sai sobrecarregado do trabalho. É diferente, então, quando sabemos levar a vida contemplativa e contemplar com os olhos de Deus, vamos vendo que aquelas coisas que custam têm um significado divino. É Deus mesmo quem está utilizando de nós como colaboradores da redenção,
e assim podemos identificar-nos com nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, nós também nos colocamos na cruz. Quando se serve sem fazer oração, se corre esse risco. Quando se faz oração, se pode viver os momentos do dia com todo o seu significado. E aqui nós vemos uma pessoa da obra, naquele psiquiatra, Viktor Frankl, que criou uma doutrina psicológica determinada, a logoterapia, e, entre outras coisas, fala da perfeição afetiva, a perfeição psicológica, leva a pessoa a viver plenamente o minuto presente. Leva a viver no momento presente com toda a sua transcendência. E, portanto, tem sentido de grandeza. Vive o momento presente, ainda que faça coisas pequenas, com sentido de estar fazendo algo magnânimo, grande. Quando esteve com São José Maria, fez esse mesmo elogio, dizendo, ficou 15 minutos conversando com ele e pôde ver nele alguém que vivia intensamente o momento presente. Estava totalmente mergulhado naquilo que fazia. Essa é a nossa chamada, esse é o nosso carisma, é isso que Deus quer de nós. Nos apresentou esse modo de viver, esse estilo de vida, e quer que a gente viva assim, com plenitude o momento presente, e de tal maneira que vivamos também encontrando alegria e felicidade em todas as coisas que fazemos, apesar das dificuldades que vamos encontrando. Quem sabe justamente nas dificuldades nós sentimos que aquilo que estamos fazendo é consistente. O que acontece quando uma pessoa prega um prego na parede para pendurar um quadro? Se não encontra resistência, não serve para nada, o prego cai. Se encontra resistência, vai ficar firme, aí serve. Assim também, no momento da nossa vida, a gente pode sentir, inclusive, mais felicidade quando eles se tornam mais difíceis e a gente tem que enfrentar mais dificuldades corriqueiras. O que fazer, então, com todo esse tesouro? O Espírito da obra é um verdadeiro tesouro. É algo assim como um segredo, não? Para viver feliz. Para encontrar uma maneira de estar feliz, viver a felicidade, mesmo em situações difíceis. Saboreando profundamente o sentido que tem as coisas, saboreando o seu sentido sobrenatural, o sentido divino. Realizamos o trabalho, todos os nossos deveres, vem da projeção que tem, porque chega até Deus, agrada a Deus, e agradando a Deus nos faz merecer a vida eterna. Nós temos que pegar esse tesouro e difundi-lo. Como quem foi agraciado por Deus, escolhido por Deus, Deus escolhe uns, dá a conhecer o seu tesouro, a sua doutrina, o modo de viver, o estilo bom de vida, para que ele depois espalhe e difunda na sua volta entre as pessoas com quem podem entrar em contato. Nós difundimos esse espírito, em primeiro lugar, vivendo, e depois tratando de explicar, do melhor modo possível, como é que se pode vivê-lo. Vamos pedir ajuda, então, a Nossa Senhora, para agradecermos muito a Deus a graça que concedeu a São José Maria, no 2 de outubro de 28. É uma graça que já tem enriquecido a vida da Igreja, a vida de tantas pessoas, e que pode, sim, enriquecer e fazer-nos viver em plenitude, assim como também podemos ajudar as outras pessoas a viver em plenitude. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, eu antes da guarda e persistei por mim.
Interessante.